Graça e paz a todos os irmãos, amém? Vamos começar aqui, mesmo que estejamos um número bastante reduzido, mas eu acredito que daqui a pouco mais pessoas vão estar chegando aqui. Eu quero pensar aqui com os irmãos, quero começar aqui fazendo uma pergunta. Tião, existe diferença entre desculpa e perdão? Existe diferença entre a desculpa e o perdão? Ou é a mesma coisa? Mas você não saberia me dizer. Fica mais complexo, né, hora de diferenciar os dois, né? Tem diferença sim. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você está no ônibus e alguém passa ali e de repente pisa no teu pé sem querer. E essa pessoa olha, né? E aí ela se retrata com você. Você vai perdoar ou desculpar essa pessoa? O que cabe nessa situação? Perdão ou desculpa? Desculpa. Muito bem. Então aí a gente já começa a ter uma clareza, né, sobre essa questão da diferença entre o perdão e a desculpa. Geralmente, vamos dizer assim, aquelas pessoas que estudam o contexto sobre perdão e desculpa, elas entendem que a desculpa, ela cabe naquele momento quando alguém te fere ou faz alguma coisa que atingiu, mas foi sem querer, né? Tipo, a pessoa passou ali, pisou no teu pé, e aí ela, sem querer, ela pisou no teu pé, e aí ela te pede desculpa naquele momento, e aí realmente cabe desculpa, né? Por quê? Porque foi uma atitude que ela, involuntária, né? Dentro de um ônibus lotado, de repente a pessoa acaba pisando no seu pé, e ela pede desculpa, né? Agora, vamos imaginar que a pessoa, ela viu o teu pé ali, ela quis pisar no teu pé e quebrar o teu dedo, e quebrou o teu dedo. E aí depois a pessoa vem e diz para você: olha, eu realmente queria te agredir, eu realmente queria quebrar o teu dedo, mas eu me arrependo. Aí eu pergunto para você, nesse caso, é desculpa ou perdão? Perdão. O perdão é quando existe culpa. O perdão, ele entra em cena quando existe a culpa. Perdão, ele vem para cobrir a culpa. A desculpa, ela vem quando não existe culpa, né? Necessariamente não existiu uma culpa comprovada, né? O perdão, ele é empregado quando a culpa, ela é estabelecida. A desculpa, ela entra em cena quando alguém faz algo que é reparável. Tipo, um empregado chegou atrasado no trabalho, e aí ele vai ali, se desculpa com o patrão, diz que o ônibus atrasou, enfim, ele justifica e diz: mas a partir de amanhã isso não vai acontecer mais. Então aí cabe desculpa, né? Agora, quando é uma situação irreparável, tipo, o camarada entrou na tua casa, só um exemplo, tá? Não leva a sério isso que eu vou falar agora não. O camarada entrou na tua casa, violentou sua filha, levou os seus bens, aí o que acontece? Um tempo depois, essa pessoa se converte a Cristo, aceita Jesus, e te encontra de novo. Só que você vai lembrar que ele entrou na tua casa, estuprou a tua filha, violentou a tua filha. Aí eu pergunto: só uma desculpa resolve? Hein, João? Não. Aí desculpar uma situação dessa não tem como. Aí é só o perdão. Perdão é quando a coisa é grave, é quando algo que realmente não dá para reparar. A pessoa não pode voltar no passado e desestuprar a sua filha.
Não tem como ele fazer isso. Os traumas que aconteceram em função disso, tudo que aconteceu na mente da sua filha em função dessa situação, não tem como ser reparado. O irmão está entendendo o que eu quero dizer? É uma situação pesada, é uma situação difícil, é uma situação que trouxe danos que não podem ser reparados apenas com um pedido de desculpa, apenas com o reconhecimento de que se errou e eu estou pedindo desculpa por causa do meu erro. Não tem como, né? Aí entra verdadeiramente o perdão. É aquela pessoa que você olha assim, você tem todo o direito de condená-la, porque ela cometeu algo que te trouxe um prejuízo grande, né? Seja ele emocional, familiar, mas você pode perdoar. Você pode perdoar como? Por graça. Isso é perdão. É quando você concede a alguém a quitação da dívida que ela tem contigo por graça, entendendo que ela não merece, mas porque você foi perdoado assim por Deus, você também assim o faz. Irmãos, perdoar não é fácil, mas é necessário, e eu vou dizer até mesmo, é obrigatório, né? Se nós estamos debaixo da graça de Deus, perdoar não é uma opção, é uma obrigação de todos nós, porque estamos debaixo de um perdão que veio a nós de forma graciosa, porque nós não tínhamos como reparar os nossos erros, nós não tínhamos como reparar o nosso pecado. O que foi cometido por Adão no Éden é irreparável, não podia ser reparado, não podia ser consertado, apenas um pedido de desculpas não resolveria. Deus teve que perdoar por graça, Deus teve que reparar o que Adão não conseguiu reparar. Então, como é que ele fez isso? Ele enviou Jesus para morrer na cruz, derramar o seu sangue, para que o perdão dos nossos pecados fosse concedido, mas como uma manifestação da graça de Deus. Amém? Irmãos, estão entendendo? Você não merecia ser perdoado, eu não merecia ser perdoado. Eu dei o exemplo da pessoa que entrou na casa do irmão, violentou a sua filha e depois lá na frente o irmão tinha que perdoar. Nós fizemos algo pior com Deus, né? Em Adão nós jogamos fora, né? Tudo aquilo que Deus havia dado gratuitamente a Adão, gratuitamente, foi jogado tudo fora. Um pecado de desobediência, uma transgressão, né, para com a vontade de Deus. Mas Deus perdoou, e nós também temos que perdoar aqueles que nos agridem, que nos ferem, intencionalmente muitas vezes querendo o nosso mal, muitas vezes querendo nos destruir. Mas se aquela pessoa se arrepende de tudo que ela fez contra nós, por mais que ela não possa reparar, pelo poder da graça que está em você, que está em mim, nós temos que perdoar. Aqui em Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Em outras palavras, se você não perdoa os culpados, quem são os culpados? São aqueles que fizeram contra você algo que te prejudicou, eles são culpados de terem feito. Mas se você não perdoar os culpados da sua vida, Deus também não te perdoa como culpado que você é diante de Deus. Então quem não perdoa também não recebe perdão. Então por isso nós temos que pensar muito sério sobre isso. Eu já vi gente ficar hospitalizado, passar tempo numa cama, gemendo de dor, pedindo a morte, e Deus segurando a pessoa naquele leito, só para ela liberar perdão. Por quê? Porque se ela morresse, ela ia para o inferno. Deus ia perder aquela alma. Então Deus não perde a alma dos seus escolhidos, mesmo quando o escolhido é teimoso, mesmo quando o escolhido é tinhoso, né?
não tem um coração propício a perdoar, pronto a perdoar, o que acontece? Deus trabalha com ele através do tubo. Quem já ouviu falar do tubo? O tubo é aquele que coloca na pessoa lá no hospital, aí ela fica lá, né? Até ela pensar direitinho e reconhecer que ela não é nada. Sabe por que nós muitas vezes não perdoamos? Porque a gente é orgulhoso. O orgulho é a base, vamos dizer assim, de tudo aquilo que nós, é a base de tudo aquilo que é ruim na nossa vida. Quando nós temos orgulho, nós não perdoamos, nós não reconhecemos nossos erros, nós nos achamos melhores do que os outros, e a gente se acha muitas vezes no direito de não perdoar quem nos deve. Aí vai para o tubo, aí passa um tempo no tubo, percebe que não é nada, aí começa a perdoar todo mundo, porque reconhece que não é nada. Eu quero dizer para você, querido, nós não somos nada, nós só somos alguém porque Cristo quis que nós fôssemos pelo poder da sua graça. Você só é alguém porque você está debaixo da graça de Deus. E a gente, irmãos, para a gente perder o controle da nossa vida é fácil. Essa semana eu já tive que pedir perdão para Deus, porque fui rude com uma pessoa onde eu levei o carro para consertar. Aí a pessoa tratou uma coisa comigo, me fez ir no dia seguinte, aí eu fui no dia seguinte, aí chegou lá, queria colocar um monte de gente na minha frente, e eu acabei agindo errado, né? Acabei sendo grosseiro com a pessoa. Aí a pessoa me atendeu, mas depois tive que pedir as devidas desculpas e até mesmo perdão pelas falhas cometidas. Então muitas vezes nós estamos sujeitos a errar, a falhar, e pedir perdão, pedir desculpa não é feio. Feio é você continuar com o coração orgulhoso, achando que todo mundo deve pedir perdão para você, mas você não pode pedir perdão para ninguém, né? E isso é orgulho. Então, o orgulho faz com que a gente exija dos outros, mas não dê aos outros a oportunidade de exigir de nós. Então, queridos, Deus nos deu exemplo. Ele veio, Ele pagou o preço na cruz, Ele nos perdoou, para que nós também perdoássemos. Amém, igreja? Vamos ficar em pé.